Fala pessoal, professor Aloysio aqui com vocês mais uma vez, hoje para darmos continuidade ao nosso ensino de Biologia 1, sendo mais específico, capítulo número 23. Tranquilo, galera? Hoje nós vamos ver e começar a estudar um pouquinho sobre gametogênese e sistema reprodutor masculino. Essa aula vai ser separada em duas partes, né? Primeira parte, o reprodutor masculino especificamente, e a segunda parte, a gametogênese, né? A síntese de gametas masculinos. Beleza, galera? Então vamos começar aqui, ó, tendo uma visão geral do reprodutor masculino. O sistema reprodutor, como se pode, masculino, ele é bem estruturado, até bem complexo, para dizer o mínimo, mas vamos fazer aqui algumas observações interessantes. Coisa interessante, aparelho copulador, aparelho principal, o pênis, ok? Dentro do pênis, nós vemos a estruturação da uretra, tá? Deixa eu até mudar aqui de cor, para ficar mais evidente. Vou botar aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó, que é a uretra, ela vai ser importante porque é nela que você tem a liberação dos gametas, né? Quando a gente fala de pênis, a gente tem que lembrar que a uretra é um caminho pelo qual passam os gametas, né, do sistema reprodutor. E, no caso do sistema reprodutor masculino, também vai ter a passagem de urina, porque também é a via de ligação com a bexiga. Ok, galera? Quando a gente estuda reprodutor feminino, a gente vê o seguinte. No sistema reprodutor feminino, a uretra ela é para apenas o sistema urinário. O canal vaginal que faz a parte do sistema reprodutor. No caso do masculino, a uretra ela é única para excretor e para reprodutor. Beleza, galera? E aqui a gente tem algumas coisas interessantes para marcar. Próximo ao pênis nós temos os testículos, ok? A gente vai falar um pouquinho bem específico sobre o testículo, ok? Aqui, saco escrotal, tranquilo. Algumas estruturas, como algumas glândulas, como próstata, vesícula seminal, que nós vamos falar mais um pouquinho. Tranquilo, galera? E falando agora um pouquinho mais especificamente do pênis, né? Nós vamos ter aqui, ó, no corpo do pênis, né? Nós temos a estrutura principal. Na frente, né, a gente tem a glande do pênis, que é uma região extremamente sensível e lotada de estruturas receptoras. E nós temos esses corpos cavernosos, que são as estruturas que vão fazer uma grande vascularização, elas vão encher de sangue. Para ocorrer a ereção peniana, né, para permitir a copulação, você precisa que esses corpos cavernosos inflem de sangue, eles encham de sangue para ocorrer a ereção. Tranquilo, galera? Isso aqui é uma figura mais geral do sistema reprodutor masculino. Mas vamos olhar aqui essa outra, tem mais algumas coisas para falar sobre ele. Começar aqui, ó. Como eu falei, temos aqui a glande do pênis, o prepúcio, né, que é uma estrutura protetora, ok? Aqui, ó, a bolsa escrotal que fica ao redor, né, que protege os testículos, ela tem uma função bem interessante, porque ela vai ser muito importante, porque ela vai funcionar para controlar a temperatura, né? O que acontece? A produção de gametas, né, a produção de espermatozoides, ela não acontece na mesma temperatura corporal. Então, a bolsa escrotal, né, o saco escrotal, ela serve para dar esse controle da temperatura nos testículos. Aqui, ó, como eu falei, ó, vai ter a produção de gametas ali. O gameta ele vai sair do testículo pelo ducto deferente, ou canal deferente, até cair na uretra. Mas nesse percurso, vai ser interessante a gente comentar agora sobre a seguinte coisa, que é a formação do sêmen, né? O que seria o sêmen masculino? Sêmen é o líquido, né? A substância que é liberada durante a ejaculação, ok? E nele vai ter, obviamente, os espermatozoides, ok? Por mais estranho que isso pareça, vai ter os espermatozoides. Lembrando, a menos que tenha algum problema fisiológico, ao menos que tenha feito alguma vasectomia, vai ter espermatozoide. Só que você também vai apresentar, né, também vai ter
Líquidos importantes, produzidos por essas glândulas: a vesícula seminal, a próstata e a glândula bulbo-uretral. Cada uma do seu jeito. Vesícula seminal vai produzir o líquido seminal. A próstata vai produzir o líquido prostático. E a bulbo-uretral vai produzir um líquido lubrificante, né? Esses três líquidos vão auxiliar o espermatozoide no seu percurso até o canal vaginal. Porque o que acontece, gente? O canal vaginal, ele é muito ácido, ele é uma barreira, né? Ele é uma barreira, querendo ou não. Ele tem que ter uma certa proteção contra a entrada de bactérias. Então, esse sêmen, esses líquidos, né, vão auxiliar o espermatozoide, desde o líquido seminal, que ele vai ser um líquido nutritivo, né? Vai dar nutrientes para esse espermatozoide conseguir fazer o seu deslocamento até o óvulo. O líquido prostático, que é uma substância alcalina. Aloysio, o que é alcalina? Substância básica, né? Por quê? Essa substância, esse líquido prostático, ele vai ser importante porque ele vai conseguir neutralizar ou reduzir bastante a acidez do canal vaginal. Porque senão, todos os espermatozoides iriam morrer. Na realidade, né, boa parte dos espermatozoides já morrem no canal vaginal. Se a gente for falar de estatística, é mais fácil não ocorrer fecundação do que ela ocorrer, por causa da morte excessiva dos espermatozoides. E o líquido lubrificante, o nome já diz, é para lubrificar durante o ato sexual para facilitar a penetração do pênis no canal vaginal. Então, o sêmen não é composto só do espermatozoide, né, do gameta, mas de outros líquidos que vão auxiliar na hora da ejaculação, na hora do espermatozoide chegar até o óvulo. Tanto que, né, quando a gente fala de vasectomia, que é um processo de evitar, né, um processo anticoncepcional, você corta é o ducto deferente, ó. Você tem um corte no ducto deferente. Se eu tenho um corte no ducto deferente, eu não tenho a passagem de espermatozoide, mas só de espermatozoide. Esses outros líquidos, eles continuam sendo liberados, né? Ou seja, o homem, quando ele faz a vasectomia, se não tiver problema fisiológico, enfim, vai continuar ejaculando, vai ter ejaculação de sêmen, só que sem os espermatozoides. Suave, galera, na paz. Continuando a falar sobre o sistema reprodutor masculino, vou até apagar aqui rapidinho, só que agora com um foco maior nos testículos, né? Porque a gente falou já do pênis, já falou da estrutura, já falou um pouquinho sobre sêmen, vamos falar um pouquinho especificamente sobre testículo. Como eu falei, a bolsa escrotal, além da sua proteção, vai controlar a temperatura. Os canais deferentes, né, para carregar os espermatozoides. E o testículo, né? O que é que o testículo faz? Né? O testículo, ele vai ter algumas funções, né? Nós podemos listar aqui, ó, a produção da testosterona, um hormônio importantíssimo para o homem, né? E também a produção dos espermatozoides. A testosterona regula a produção de espermatozoides? Sim. Quanto mais testosterona, a tendência é ter mais espermatozoides. Só que ela não trabalha sozinha, né? Ela precisa de dois outros hormônios, chamados de LH e FSH, para fazer esse controle. LH e FSH são bem mais impactantes no ciclo menstrual do que aqui, né? Mas o LH e o FSH também vão ter impacto na produção, tanto da testosterona quanto na produção dos espermatozoides, ok? Aqui, ó, isso aqui, ó, essa figura aqui, ó, ela é uma visão mais interna. Por quê? Dentro do testículo, a gente tem esses túbulos seminíferos
que é onde realmente vai ocorrer a produção dos gametas, onde realmente vai ter a produção dos espermatozoides. E aqui, nessa estrutura maior, que está até aqui, azul grande, ó, a gente tem um epidídimo, né? Esse epidídimo está aqui, ó, que é uma estrutura onde os espermatozoides eles podem ficar armazenados por algum tempo. Ok, galera? Então, o testículo ele vai ter um papel importante hormonal para o homem, né? A testosterona é o hormônio, digamos assim, de maior importância para o homem, não fisiologicamente, mas até em termos de manutenção, né? A pessoa se sentir bem, para o homem se sentir bem, né? Ativo, com vigorosidade, para fazer suas atividades, né? A testosterona ela é bem necessária para o homem, ok? E também a produção de espermatozoides, que a gente vai falar mais agora, que a gente vai falar um pouquinho sobre gametogênese. O que seria a gametogênese? Mais especificamente a espermatogênese, que é a geração de gametas masculinos, né? Espermatogênese e gametogênese é simples, é para produzir spits. Spits, como eu já estava mostrando, espermatozoides. Essa geração de espermatozoides ocorre aonde? Nos testículos, se a gente for mais específico, naqueles túbulos seminíferos, e quando ocorre, vai ocorrer ao longo da vida do homem, a partir da puberdade. É bem simples. Ocorre o início da produção de testosterona. Quando atinge um aumento desse nível de testosterona lá para os seus 20 anos, é onde o homem vai estar produzindo a maior parte dos espermatozoides. Ah, Luiz, pode produzir espermatozoide 15, 16, 14? A partir da puberdade você tem produção de espermatozoide. Só que aí que é uma coisa engraçada, porque o homem ele tem o boom da testosterona, ao longo da vida, obviamente, a produção de testosterona ela vai caindo, mas ela nunca chega a zero, né? Então, potencialmente, teoricamente, em hipótese, o homem consegue produzir espermatozoide a vida inteira dele, pela produção da testosterona. Apesar de, óbvio, não vamos comparar a produção de espermatozoide de um garoto de 20 com um homem de 70. Não tem comparação. Ok, galera? Agora, como ocorre, né? Tem duas imagens aqui, essa e a próxima. Como ocorre a produção do gameta, né? Tudo ocorre com essa célula inicial aqui, ó, que se você quiser chamar de células germinativas, você pode. Essas células germinativas, elas vão sofrer várias mitoses, uma divisão celular comum, vão se dividindo, 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 até virar o que a gente chama de espermatogônia. Perceba que é só uma mitose, ou seja, o número de cromossomos continua igual. No caso da espécie humana, 2N igual a 46. Ok? E vai produzindo. Só que essas espermatogônias, elas vão crescer de tamanho, elas fazem uma fase de crescimento e elas deixam, né, de se chamar de espermatogônias e passam a se chamar de espermatócitos primários. Continua sendo 2N. E aí que vem a primeira fase da meiose, e aí que a gente começa a falar um pouquinho de divisão celular. Na espécie humana, o único lugar que a gente vai ter meiose é onde? É aqui, é na formação de gametas. Por quê? Nessa meiose 1, a gente vai ter aqui, ó, a redução do número de cromossomos. Aumenta o número de células? Aumenta. Mas também ocorre uma redução do número de cromossomos. Vai para quanto, Luiz? Se o 2N é igual a 46, o N é igual a 23. Ok? E deixa de ser chamado de espermatócito primário para se chamar espermatócitos secundários. Tranquilo? Espermatócitos secundários vão se dividir de novo numa meiose 2. O número de cromossomos não vai mudar, a redução já ocorreu. Só vai aumentar o número de células e vão virar as espermátides. A Luísa, não é espermatozoide ainda? Não. Essas espermátides vão passar por um processo chamado de espermiogênese, né? Que é um amadurecimento para se transformarem finalmente nos espermatozoides, tá? Que são células bem diferentonas, né? Ela começa com uma célula, um glóbulo, né? Uma célula esférica para virar um corpo, uma estrutura flagelada. Essas são as fases básicas de uma gametogênese. Agora, a Luísa, não entendi nada que você falou. Você falou muito rápido. Não tem problema, vem com o tio. Aqui, ó. Novamente, espermatogênese aqui, ó. Botei espermatogênese de novo, só com uma figura diferente. Mesma coisa.
células germinativas, 2 Ns. Aqui ele bota um período de multiplicação, porque não vai multiplicar, vai aumentar, vai fazer mitose, né? Mitose aumenta número. Vai gerar uma porrada de quê? De espermatogônios. O número de cromossomo não muda, só tem aumento do número de células. Aí o que acontece? Umas várias espermatogônias, elas vão crescer, ó. Elas só crescem, elas ganham nutriente, elas ganham proteínas, carboidratos, porque elas vão se dividir, elas vão fazer uma grande divisão, elas precisam ter esses nutrientes. Então, o que acontece? Elas crescem, deixam de chamar espermatogônio e passam a chamar espermatócito primário. Perceba, o número de cromossomos continua igual, galera, não mudou isso. Teve período de crescimento, depois ocorre a meiose 1, aí sim. De espermatócito primário para espermatócito secundário, eu tenho uma redução no número de cromossomos. E meiose 1, meiose 2, de espermatócito secundário vai para a espermátide, e no fim a espermiogênese para gerar os espermatozoides. Ok? Uma coisa que eu gosto sempre de falar, ó, é em relação ao número de células. Por exemplo, se eu tenho 100 espermatogônios, quantos espermátides eu vou gerar? Bom, espermatócito primário só cresceu, não dividiu, continua 100. Espermatócito primário para secundário, aumenta o número de células em 2, então vai para 200. Espermatócito secundário para espermátido, multiplicou de novo, por 2 foi para 400. Então, daqui para cá, ó, eu tive um aumento de 4 vezes. Isso no número de células. Tá? Se a gente fala de cromossomo, né? Aqui, ó, em espermatócito primário, eu tenho 46, caso da espécie humana. Tá? Lembrando, estou falando da espécie humana. Aqui, ó, vai ter quanto? Vai ter a metade, que é 23. Por que eu tenho que ter a metade, Luiz? Porque quando eu juntar os 23 da mãe com 23 do pai, eu gero 46, que gera o indivíduo todo. Ok? Dicas. Período de multiplicação, crescimento, maturação, esses períodos não costumam cair muito, não. A espermiogênese, ela pode aparecer, mas eu ainda vou falar mais um pouquinho dela. Agora, esses nomes de célula, célula germinativa, espermatogônia, espermatócito primário, secundário, isso você tem que ter no seu arsenal. Isso cai bastante em avaliações, em concursos, em vestibulares, seja Enem, UERJ, vai para São Paulo, enfim. O que você for fazer, a chance desses nomes caírem é alta. Ou falar só os nomes, ou você verificar o número de cromossomos, ou você verificar o número de células. Pode vir a cair. Por favor, esse esqueminha ajuda muito nas suas avaliações. Show? Só que, como eu falei, né? Vamos falar mais um pouquinho sobre a espermiogênese, mas vamos falar mais um pouquinho sobre o espermatozoide, né? Porque a espermiogênese, o que acontece? Você sai de uma célula, né? Como eu falei, esférica, e você termina numa célula com um corpo, né? Com um flagelo, que a gente chama de cauda, uma peça intermediária, uma cabeça. Então você tem todo um processo de transformação de uma espermátide em espermatozoide, né? Não é do dia para a noite. Não é assim, virou espermátide, bom, já está pronto para fecundar. Não é assim. Só que quando a gente fala de espermatozoide, é interessante a gente falar das regiões do espermatozoide. Então vamos a elas. Primeira coisa, 3 regiões principais. A cabeça, a peça intermediária, e aí que vem o detalhe. Aqui está flagelo. Né? Flagelo é a estrutura celular que dá locomoção. Se eu te mostrar do lado, a Luísa está em inglês, dá nada. Eu tenho aqui, ó, cabeça, peça intermediária, e aqui, ó, tem cauda. A Luísa, eu uso cauda ou eu uso flagelo? Então, cauda e flagelo, se a gente for falar da região, você vai ver os dois nomes, né? Você vai ter tanto cauda quanto flagelo. A única coisa que eu gosto de deixar claro é que a estrutura celular, se a gente estiver falando de citologia, o nome da estrutura celular que dá locomoção não é cauda, é flagelo.
cauda, você pode falar que é a região, ok? O que tem dentro da cabeça? O núcleo, né, o núcleo onde está o material genético, e a gente tem uma porção mais na frente, essa porção aqui, ó, logo da frente do espermatozoide, chamado de acrossoma. Esse acrossoma ele vai ter um papel importantíssimo porque ele é lotado de enzimas, né? Porque ele é lotado de enzimas e o que, que isso importa? Vai ser esse acrossoma que vai liberar essas substâncias para conseguir perfurar, penetrar dentro do ovócito, do óvulo, para ocorrer uma fecundação. Sem isso, o espermatozoide não consegue. Outra coisa interessante é que na peça intermediária, a gente tem mitocôndrias. Mitocôndrias necessárias para gerar energia. Esse flagelo vai ter que se locomover. Para se locomover, ele precisa de energia gerada por essas mitocôndrias. Aloysio, o que são esses centríolos aqui? Nunca ouvi falar de centríolo. Centríolos são estruturas, né? São organelas importantes para a produção do flagelo, né? Para a produção das estruturas que produzem o flagelo. E o flagelo ou cauda, não preciso falar nada, né? É a querida e amada locomoção. Ele vai precisar percorrer um longo caminho do início do canal vaginal, útero, até a tuba uterina para conseguir fazer a fecundação. Ele vai ter que se mover. Em média, por ejaculação, bota aí uns 500 mil, 600 mil espermatozoides. Ok? Beleza? Isso para falar um pouquinho de espermatozoide, porque é uma célula bem diferentona. Suave, galera. Bom, com isso, a gente fecha mais esse capítulo. Capítulo 23 de Biologia 1, ó, fechamos ele. E é isso. Qualquer coisa, estou aí. Qualquer dúvida, estamos aí. Só chamar. Fiquem na paz e ó, até a próxima.